Fala galera, sejam muito bem-vindos à FuTV, esse canal do YouTube que, como vocês já sabem, tem o comando de Gabriel Furman, que no caso sou eu mesmo. Se você já me segue no Twitter, me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora, se não segue, aproveita, segue lá, twitter.com/GabrielFu_, pra gente trocar uma ideia sobre futebol de base, São Paulo Futebol Clube, outros clubes, futebol de modo geral, enfim, N assuntos. E você também pode me seguir no Instagram, instagram.com/GabrielFu_, a mesma arroba do Twitter, GabrielFu e aquele tracinho ali embaixo. No Instagram eu posto alguns vídeos mais curtos, eu faço alguns stories falando de futebol de base, de São Paulo, enfim, vários assuntos. Como vocês podem perceber pelo ambiente, este é mais um Vamos Falar de São Paulo. Antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre. Se inscreve no canal, é só clicar na marca d'água aqui no lado direito que você se inscreve e não perde nenhuma atualização da FuTV. E deixa o seu like aí por antecipação, assim você não corre o risco de esquecer caso você realmente goste do vídeo. Sem muitas delongas, roda a vinheta porque esse é mais um Vamos Falar de São Paulo. Como vocês já imaginam, esse é mais um Vamos Falar de São Paulo em que a gente vai falar de coisa boa, porque o São Paulo venceu o Cruzeiro fora de casa, segue aí na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. E é engraçado que agora já tem um monte de gente falando que o São Paulo não venceu bem o Cruzeiro, que não venceu com propriedade, que venceu jogando mal, porque teve menos posse de bola, porque trocou menos passes, enfim. Várias coisas diferentes aí sendo ditas dizendo que o São Paulo não jogou bem, que só outros times jogaram bem, que só quem teve posse de bola, só quem trocou passe jogou bem. E eu digo que isso é engraçado porque há pouco mais de um ano, essas mesmas pessoas estavam criticando o Rogério Ceni por usar esses mesmos argumentos para dizer que o São Paulo tinha jogado bem em partidas que tinha sido derrotado. É engraçado porque, do jeito que falam, parece que só existe uma maneira de se jogar futebol no mundo. Só dá para jogar futebol se você tiver posse de bola, se você trocar 600 passes por jogo, é o único jeito de se jogar futebol no mundo. E tá muito errado porque, assim, o futebol, a grosso modo, ele só tem dois objetivos. O primeiro é fazer gols e o segundo é não levar gols. É bem simples, né? Só que para atingir esse objetivo, você tem 1 milhão de maneiras diferentes. É óbvio que se você tem mais posse de bola, o seu adversário tem menos posse de bola. Então logo, se ele tem menos posse de bola, ele está menos tempo com a bola no pé, ele tem menos tempo para criar boas oportunidades de gol, criar oportunidades de fazer o gol. E você tendo mais tempo a bola no seu pé, teoricamente, vai ter mais tempo e mais chances de gol criadas. Mas isso não é uma verdade absoluta. Se você mantiver o seu adversário com a posse de bola numa região nula do campo, ou seja, longe do funil ali da área, que é a região da criação dos gols, o seu adversário não vai criar chance de gol do mesmo jeito. E na verdade ele vai queimar o tempo tendo a bola no pé. E esse é só um exemplo, tem 1 milhão de exemplos que você pode dar de maneiras diferentes de se jogar futebol. Não existe só uma maneira correta, não é só ter posse de bola, não é só trocar 600 passes por jogo, existem 1000 maneiras de se jogar futebol. Às vezes você troca 600 passes por jogo e não consegue jogar bem. Acontece bastante, às vezes você não troca 600 passes por jogo e consegue jogar bem. E um dos exemplos de por que existe tanta diferença, por que existem tantas formas de se jogar futebol é, por exemplo, a maneira como os gols saem. Há 10 ou 12 anos atrás, era muito comum essa estatística, cerca de 80% dos gols saíam de jogadas com 5 passes ou menos. Essa estatística deu uma mudada nos últimos tempos. Por exemplo, na Copa do Mundo, cerca de 20% dos gols saíram de jogadas com 5 passos ou menos. Sem considerar, obviamente, bolas paradas, né? Gols de falta, gols de pênalti, etc. E por que eu digo que isso é interessante? Porque 5 passos ou menos são poucos passes numa jogada. Se você olhar os gols do São Paulo contra o Cruzeiro, que foram gols de contra-ataque, os 2 gols foram gols com 5 passes ou menos. No primeiro gol, o Reinaldo recebe a bola na direita, aliás, ele puxa o contra-ataque na direita e vira o jogo para o Rojas, um passe. Rojas tabela, 3 passes, né? Afinal de contas é uma tabela. Recebeu na frente o Rojas, tocou para o meio da área, Diego Souza vai receber 4 passes, o 5º passe já é do Diego Souza para o gol. E no segundo gol acontece a mesma situação, só que aí quem puxa o contra-ataque é o Rojas e serve o Reinaldo. O Reinaldo vai direto para a finalização e depois acaba servindo o Everton no rebote e o Everton faz o gol. Ou seja, 5 passos ou menos para se chegar ao gol. E eu não sei porque que o pessoal está tão surpreso, está dizendo que isso é ruim, que isso não é bom, enfim, N assuntos aí estão usando várias formas de criticar o São Paulo por causa disso, sendo que o Aguirre deixou bem claro que esse era o jogo dele desde que ele chegou no Tricolor. Ele falou que ele ia arrumar a primeira defesa, que o contra-ataque era uma coisa do jogo dele, que a intensidade no primeiro tempo, na marcação-pressão ali no primeiro tempo, em especial no meio-campo, era uma coisa do jogo dele. Tudo que a gente está vendo aí já foi anunciado há muito tempo.
Lá no começo do trabalho do Aguirre, eu mesmo falei lá no Twitter, falei no próprio Instagram, falei na São Paulo Digital várias vezes que esse era o estilo de jogo do Aguirre. O Aguirre joga assim, o jogo dele é reativo. O Aguirre não vai ter mais posse de bola que o seu adversário, vai ser muito raro ele ter mais posse de bola do que o seu adversário. Ele vai vencer jogos com menos posse de bola porque esse é o estilo de jogo dele. Esse é o estilo de jogo dele. Quando tem a posse de bola, o Aguirre ele é objetivo, não tem muita troca de passe para ludibriar o adversário, é direto. É pro gol, vamos pro gol, porque não vamos ter tantas posses de bola assim. Ou seja, quando a gente tiver, é importante que a gente tente criar uma chance de gol. E tá perfeito, esse é o estilo do Aguirre de jogar futebol, não é o único, não é o correto, não existe certo, não existe errado, todos os estilos estão certos, desde que eles consigam atingir o seu objetivo, que é fazer o gol. O único estilo que vai estar errado vai ser um estilo em que o objetivo final dele não é fazer gol. Se o objetivo não é fazer gol, esse estilo está completamente errado, ele está fugindo da lógica do jogo de futebol. É o único que vai estar errado. Você pode ter mais posse, pode ter menos posse, pode dividir a posse com o seu adversário, pode trocar 300 passes, trocar 600, trocar 1000 passes por jogo, tanto faz. Não é isso que vai definir se o estilo é melhor ou é pior, se você vai vencer o jogo ou não. O futebol ele é um jogo multifatorial e coletivo. Não é só trocar passes que vai te fazer vencer o jogo, não é só ter a posse que vai te fazer vencer o jogo. Tudo implica. A sua eficiência implica, a sua competência implica, a sua marcação implica, a sorte implica, tudo faz parte do que vai decidir uma partida de futebol. Não é só um único fator. Então existem 1000 maneiras de você vencer um jogo de futebol. Existem estratégias, existem 1000 estratégias, uma estratégia que às vezes é o ponto fraco da outra. Enfim, tem 1000 maneiras e o futebol ele vai se renovando. Ele volta para o passado, ele cria novas coisas, tem de tudo, não existe certo ou errado. E não é porque o São Paulo jogou bem, jogando dessa forma contra o Cruzeiro, que o Flamengo jogou mal. O Flamengo jogou bem também, o Internacional jogou bem também, o Grêmio contra o São Paulo jogou bem também, todos com estilos completamente diferentes. Então, não quer dizer que porque você jogou diferente daquele adversário seu, você jogou mal. Você pode ter jogado bem jogando dentro do seu estilo. E falando agora de uma estreia que aconteceu aí no jogo, que não é bem uma estreia porque ele já tinha jogado contra o Corinthians, mas estreia como titular, o Luan. Luan foi muito bem no jogo do São Paulo. Que estreia, ó. Palmas para esse menino de 19 anos, porque jogou muita bola, cumpriu o seu papel, foi eficiente, não comprometeu em nada. E eu realmente estava com um pouquinho de receio assim do Luan entrar num jogo tão difícil, um jogo pesado, como um jogo contra o Cruzeiro fora de casa, mas ele deu conta do recado. O mais importante é que ele mostrou tudo o que ele sempre mostrou no futebol de base. Vitalidade, incansável, buscou todas as jogadas, foi incansável na marcação, foi perfeito e principalmente teve a humildade de reconhecer que ali talvez não fosse o momento de tentar mostrar um passe diferente, uma jogada mais plástica, não. Ele fez o simples, a bola chegou nele, toco direto pro Nenê, toco direto pro Liseiro, eu distribuo o jogo rápido, não deixa a bola ficar no meu pé porque não tem por que ela ficar no meu pé nesse momento. Foi perfeito o Luan. O Luan já fazia isso muito bem na base do São Paulo. Ali ele era um pouquinho até mais ousado, né? Chegava mais à frente, finalizava, inclusive fez o gol do título do Paulista Sub-17 do ano dele, enfim. Era um jogador um pouquinho mais ousado, chegava mais à frente. Mas isso talvez comece a acontecer com o tempo. Agora, como é importante um jogador da base estrear num time que está organizado, está certinho, sabe o que tem que fazer. Porque existem duas falácias aí no futebol para mim. Uma que diz que jogador bom joga em qualquer lugar, e a outra que diz que jogador ruim não vai servir em lugar nenhum. Primeiro que eu já acho que é difícil existir jogador que seja extremamente ruim, porque o funil é muito apertado. O cara para chegar no futebol profissional de nível alto, como o São Paulo, tem que ter passado aí por uma peneira muito pesada. Então quer dizer que alguma coisa ele sabe fazer, e pelo menos o básico ele tem muito bom. Agora, o jogador bom não joga em qualquer lugar. Se o time estiver desorganizado, você pode botar o Mineiro no meio-campo desorganizado. O Mineiro de 2005 mesmo, no meio-campo desorganizado, não vai dar certo. Você vai ver o Mineiro ficar em inferioridade numérica contra o adversário e perder jogadas que ele não perderia numa defesa, no meio-campo mais organizado. O mesmo vale, sei lá, o Miranda. Bota o Miranda numa defesa do São Paulo desorganizada, não vai funcionar. Agora, numa defesa organizada, você pode botar vários jogadores diferentes e todos eles vão funcionar da mesma forma, como tem funcionado agora com o Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves. Quer dizer que os três são maravilhosos? Não, mas os três estão dando conta do recado porque está tudo muito bem organizado. São bons tecnicamente, obviamente, o Arboleda é um bom zagueiro, o Bruno Alves é um bom zagueiro, o Anderson Martins é um bom zagueiro, mas todos eles funcionam aí numa zaga que está muito bem organizada. E isso valeu para o Luan. O Luan entrou no meio-campo muito organizado e aí foi fácil, ele simplesmente fez o papel dele dentro de campo, fez o que ele tinha que fazer, não comprometeu e foi perfeito. Para quem não sabe, na base o apelido do Luan era Sopão.
chamavam ele de Sopão por causa de um tal de vamos fazer uma sopa pra nós, um vídeo que tinha aí, bombava na internet na época, e a molecada chamava ele assim. Você pode assistir uma entrevista com ele, que tem aqui no meu canal, é só você procurar aí, tem uma playlist que é entrevistas, tem uma entrevista com ele e com o Marquinhos Cipriano. Agora no profissional parece que o apelido dele mudou um pouco. O Hudson contou com exclusividade na São Paulo Digital que os jogadores hoje chamam ele de filho do Jusilei. E aí, vocês acham que tem a ver? No futebol, pelo menos, tem a ver? Agora a pergunta que todo mundo faz, o contrato do Luan. O contrato do Luan se encerra em setembro de 2019, ou seja, 30 de setembro de 2019. Só que a renovação, na minha opinião, está em vias de acontecer, porque o Luan, ele foi um processo de promoção bem cuidadoso, não foi do dia para a noite. O Aguirre, o Raí, o Jardine, todo mundo de Cotia conversou sobre essa promoção do Luan. Então eu tenho quase certeza que o Luan tem tudo assinado para renovar com o Tricolor. Só que ele vive um momento complicado ali numa troca de agentes. O agente do Luan, para quem não sabe, na base, era o Juan Figuer. Só que ele foi meio deixado de lado pela empresa do grupo Figuer e acabou deixando ali o Figuer, acabou deixando de ser agenciado pelo Figuer. Na época, ele e o Marquinhos Cipriano, os dois eram agenciados pelo Figuer. Agora o Luan está na transição, está escolhendo aí um novo agente e ele agora é a menina dos olhos do mercado dos agentes. Todo mundo quer ele. E quem está liderando essa corrida aí é o Giuliano Bertolucci. Então o que deve acontecer é que o Luan deve acertar com um novo agente e logo em seguida assinar oficialmente o seu contrato com o São Paulo. Como aconteceu com o Igor Lisieiro, é natural. Então não me gera preocupação nesse momento uma renovação do Luan. Eu tenho certeza que assim que ele assinar com um novo agente, ele deve assinar com o São Paulo. E uma última notícia de literalmente última hora que saiu agora, o São Paulo agora tem o patrocínio aí da Konami, né? Está estampando PES 2019 nas suas camisetas. Olha, eu sou um cara que sou fã do FIFA, jogo FIFA aí desde 2013 jogando FIFA, acostumado demais com o Ultimate Team, eu adoro o Ultimate Team, sou meio viciado, já fui bem viciado, aliás, sou bem menos agora. Então, mexeu com o meu coração, hein, Konami? Será que chegou a hora de mudar pro PES? Qual que é a sua opinião aí sobre esse patrocínio? Você muda do FIFA pro PES porque o PES está patrocinando o São Paulo? Bom, esse foi mais um Vamos Falar de São Paulo. Espero que não tenha ficado chato nem longo, espero que vocês tenham curtido. A gente volta a se encontrar aqui na FUTV, num Fala da Base ou no Vamos Falar de São Paulo em breve, galera. Um abraço, falou!